Senhor, povo de Deus, eu quero aqui deixar uma breve palavra para a tua meditação, que fica no livro de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 2, que diz assim: E o servo de um centurião, a quem muito estimava, estava doente, quase morrendo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com ele, mas quando já estava perto de casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Aleluia, glória a Deus. Veja, queridos, quanta fé. Será que você tem uma fé igual daquele centurião? Veja que ele estava com um dos seus servos acamado, enfermo. Mas, quando ele encontrou Jesus, que ele falou para Jesus que estava com o seu servo lá, acamado, aleluia, glória a Deus. Então, Jesus, ele iria até lá para curar o seu servo. Mas Jesus testou a fé daquele centurião. Então aquele centurião falou para ele que o Senhor, que não era para incomodar o Senhor, porque ele não era digno de que o Senhor entrasse debaixo do telhado dele. Meus irmãos, muitas vezes para a gente adquirir algo nas nossas vidas, é necessário nos humilhar. É necessário que a gente persista, que a gente busque. Veja que aquele centurião, ele foi tão humilde. Veja que ele era um homem da lei. Era um homem que, como ele mesmo falou para Jesus, se ele desse uma ordem, o servo dele fazia o que ele pedisse. E veja que ele chegou, ele se colocou debaixo dos pés de Jesus. Ele disse que ele não seria digno de que Jesus entrasse debaixo do teto dele. Aleluia. E aquela forma a qual ele falou, ele se expressou diante de Jesus, comoveu o coração do mestre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, a Bíblia vai falar mais adiante que no caminho, aquele servo, ele encontrou um dos seus amigos com a notícia. Aleluia, glória a Deus. Com a grande notícia dizendo que o servo dele já estava curado. Aleluia. Jesus se admirou com tanta humildade da parte daquele centurião. Então eu quero te dizer, arrogância não leva a lugar nenhum. Soberba não nos leva a nada. Se nós procurarmos sermos humildes o tempo todo, as bênçãos do céu descem sobre as nossas vidas. Veja aqui, ó, no versículo 8, vou ler novamente. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ouvindo Jesus tudo isso, admirou-se dele. Então, voltando-se, disse à multidão que o seguia: Aleluia! Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Veja, queridos, nem precisou Jesus ir até a casa daquele servo, mas somente uma palavra, assim como o centurião falou: Senhor, apenas uma palavra, o meu servo será curado. Então, veja, ali ele se humilhou perante Jesus. E só através da fé e da forma qual ele tratou Jesus, o seu servo foi curado. Querido, muitas vezes não basta comprar, não basta ordenar, mas basta somente obedecer ao Senhor. Basta tão somente se humilhar nos pés do Senhor, que o milagre, ele acontece de imediato.
Mas para o milagre acontecer, só depende de cada um de nós. Depende das nossas atitudes, da forma com que a gente fala com as pessoas, da forma que a gente trata Jesus. Porque Jesus é a estrela maior. Então, se eu e você passarmos a nos humilhar mais, a buscar mais, a orar, a clamar, você vai ver que o milagre ele vai acontecer. Quando você menos esperar, o teu milagre ele vai chegar. Veja que aquele centurião, ele pediu ao Senhor que curasse o seu servo. E ele falou que bastava ele dar uma ordem e todo mundo obedecia. E ali Jesus observou a fé daquele homem. Jesus observou a forma de humildade que havia naquele homem. Então, quando ele disse, eu não sou digno, Senhor, de que tu entres na minha morada, porque ele se colocou abaixo dos pés de Jesus. Ele se humilhou. Ele viu que ele mesmo sendo autoridade, mas ele não tinha tanta reverência quanto Jesus. E ele se colocou no lugar dele de servo e disse, não sou digno de que tu entres na minha morada, mas dizer apenas uma palavra e o meu servo será curado. E assim, quando chegaram na residência do servo, o servo já havia sido curado. Veja, por conta da fé e da humildade daquele homem. Então, queridos, medita nessas palavras. A partir de hoje, passe a ser mais humilde, passe a procurar um meio de falar com as pessoas com mais humildade. Procure pedir ao Senhor com perseverança, com fé, com confiança, porque o Senhor ele vai fazer o impossível acontecer na tua vida. Amém? Que você possa guardar essa palavra no teu coração e não somente guardar, mas praticar. Aleluia! E eu creio que algo Deus irá fazer, que uma mudança Deus irá fazer na tua vida, no teu lar, no teu trabalho e no meio da tua família. Amém? Então, larga de lado a soberba, porque ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos cinza e pó. Aleluia! Ninguém é maior nem menor do que ninguém. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Então vamos parar com esse negócio, porque o Senhor não se agrada. Temos que ser mais humildes, mais tementes e mais amorosos com os nossos irmãos. Porque quem diz que ama o seu irmão, que ama Jesus e não ama o seu irmão, é porque está mentindo. Então, se você ser humilde, mostrar amor dentro do seu coração, o Senhor, ele se agradará, se compadecerá e fará um milagre acontecer na tua vida. Amém? Que Deus continue te abençoando grandemente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fica na paz.